Nós temos falado sobre Filipenses, e a carta aos Filipenses, ela fala sobre alegria de modo geral, em várias circunstâncias. E eu acredito que todos nós, de alguma maneira, temos uma alegria de pertencimento. Tem muita gente que tem a alegria de pertencer aos Estados Unidos da América. Todo mundo fala e critica os Estados Unidos, mas muita gente quer estar lá. Muita gente quer estar lá. Tá? O Saulo tem prazer da bandeira e aquele negócio, não só lá, mas outros países. Tá? Então é aquela sensação de pertencer ao seu país, enfim. Mas o real prazer nosso, nós precisamos ter também essa alegria de pertencimento. Eu pergunto para você essa noite, que tipo de alegria de pertencimento é a sua? Nós vamos observar aqui no capítulo 3 essa ideia. Enquanto que no capítulo 1 o apóstolo Paulo ele encorajou os santos lá de Filipos a viver de modo digno do Evangelho, uma vez que eles agora tinham o Senhor Jesus Cristo. E no capítulo 2 a gente falou sobre Timóteo e Epafrodito como exemplos de como agradar a Deus verdadeiramente, apesar das circunstâncias. E nesse capítulo aqui, o apóstolo ele vai advertir cada um de nós, seus leitores e tudo, sobre uma heresia que estava acontecendo ali no primeiro século, onde eles ensinavam que Jesus Cristo não era suficiente no que diz respeito a alcançar a salvação. Então, alguns judeus ensinavam que era necessário guardar aqui a lei mosaica, era necessário fazer alguns rituais para, portanto, dar continuidade a essa salvação. Então, isso no primeiro século, na igreja do primeiro século, não foi fácil. Não foi fácil lidar com esses ensinamentos. Então, eles pregavam de uma maneira muito forte que a salvação era somente pela graça, que a salvação era somente pela fé. O que eles ensinavam é resumido lá no capítulo 15 de Atos. E eu quero fazer a leitura apenas do verso 1, que diz o seguinte: Atos, capítulo 15, versículo 1 diz: alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Perceba que essas pessoas eram os judaizantes, crentes de origem judaica, que achavam que era necessário continuar seguindo rituais judaicos, dos quais era importante, no caso, a circuncisão. Então era fundamental que eles continuassem a fazer isso, pois, uma vez fazendo, a confirmação de que a salvação havia chegado era certa. Mas perceba que nenhuma atividade religiosa é prova de que nós vamos alcançar a salvação. Nenhuma atividade é prova disso. Tanto é que muitos, de maneira equivocada, estão caminhando num caminho largo que leva ao inferno, que muitas vezes frequenta a igreja, que muitas vezes tem um entendimento fiel da palavra, mas sem entendimento daquilo que precisa. Paulo vai falar a Timóteo, no capítulo 3 da segunda carta de Timóteo, no versículo 5, ele diz: tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder, foge desses. Então eles estão tragicamente enganados em pensar que atividades religiosas ou alguma coisa extra pode facilitar a vida com Deus, o caminhar com Deus. Quantas pessoas estão nessa direção? Quantas pessoas estão atrás de algo mais, de alguma coisa, para tentar satisfazer o ego, aquilo que elas tanto necessitam? E no capítulo 3 nós observamos aqui
o que o Paulo está querendo mostrar. Ele faz aqui uma diferença do verdadeiro evangelho do falso. E ele mostra aos irmãos que, uma vez que eles deveriam estar atentos com relação a isso, eles iriam desfrutar de uma vida cristã saudável. Perceba que aqui no capítulo ele muda o tom. Então ele faz algumas exortações no capítulo 1 e capítulo 2, a alegria e a unidade. Ele fala sobre isso, enquanto que aqui ele faz uma advertência a falsos mestres. Perceba que os judaizantes que estavam ensinando que a salvação exigia obedecer à lei ou rituais judaicos, ele vai, na verdade, focar sobre isso. Dizer para aqueles irmãos tomar muito cuidado com essas pessoas, acautelai-vos, guardai-vos. Então ele lida com essas palavras aqui. Perceba que é um convite, o capítulo 3, a nossa redefinição da nossa identidade. Nós precisamos entender que nós somos, a quem nós pertencemos. E uma vez que nós temos esse sentimento de pertencimento, nós de fato sabemos lidar com as coisas espirituais, com as coisas do Senhor. E eu quero dizer para você que o que define você não é aquilo que você tem, mas aquilo que você é em Cristo Jesus. É isso que define todos nós. Não é o quanto de recurso você tem, do que você pode ter, se você é isso, aquilo, outro. Não, isso não define você. Mas o que define você é ser nova criatura em Cristo Jesus. Isso de fato define. E quando isso é uma realidade em nós temos sim a alegria de pertencer ao Senhor. Porque isso fala muito mais alto. Isso fala alto ao nosso coração. Isso fala alto à nossa vida cristã. Meus irmãos, Paulo ele demonstra que o verdadeiro conhecimento de Cristo reavalia toda herança, toda glória humana, todo sistema religioso baseado em mérito. Então ele está dizendo, cuidado com o mérito, com as coisas que você na verdade pode ter e achar que isso é grande coisa para no quesito salvação. Ele está dizendo que a vida cristã, segundo este capítulo, não é uma soma de conquista, mas sobretudo aqui de subtração de toda a justiça própria, até que reste apenas Cristo como ganho pessoal. Quando nós de fato nos desfizermos de toda a nossa autojustiça e entender que quem comanda, que está no nosso comando, na nossa direção, é o Senhor. E é isso que ele lida aqui, que ele fala para esses irmãos. Então a teologia paulina é uma teologia de perder para ganhar, esvaziar-se para ser cheio, morrer com Cristo para viver nele. Então perceba que a justiça verdadeira não é alcançada por esforços humanos, mas sobretudo pela fé. A comunhão com Cristo implica, querido, sofrimento, mas nos conduz à glória eterna. Essa é a alegria que nós temos. É a alegria do nosso pertencimento, a quem você pertence. Eu pertenço ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, que morreu por mim e que Ele tem reservado grandes coisas para nós. E a nossa alegria. Então, a sua alegria deve estar condizente com essa verdade do Evangelho que o apóstolo Paulo ele está demonstrando aqui. Então, o que nós observamos, o capítulo 3, ele pode ser dividido com uma advertência contra os falsos mestres e a falsa confiança na carne, que vai do verso 1 ao verso 6, e do verso 7 ao 11, uma declaração de perda de tudo por causa do conhecimento de Jesus. E Paulo ele vai dizer que ele achou por bem perder tudo, porque o que ele tinha era nada diante daquilo que ele encontrou em Jesus Cristo. E por final,
do verso 12 ao verso 21, nós encontramos a exortação à maturidade cristã, onde ele percebe que existe uma cidadania gloriosa, que é a cidadania celestial de todos aqueles que têm Jesus. Então, ele sabe a quem ele pertence, ele sabe que pátria é a dele verdadeiramente, e isso é uma alegria incomparável. Então, eu quero dizer para os irmãos essa noite que uma fé genuína, ela produzirá transformação na vida de qualquer um. De qualquer um. Não tem como isso não ser uma verdade. Por outro lado, o verdadeiro cristianismo, ele depende de uma maneira total aqui da pessoa e obra de Cristo, e ele vai desprezar toda a confiança que o homem possa ter nele ou sobre outras coisas que possam pensar sobre ter determinados ganhos ou tentar alcançar determinadas coisas fora de Jesus Cristo. Não tem como, não tem como isso ser uma verdade. Versículo 1, olha o que diz o versículo 1 aí. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Então, a ordem de abertura daquilo que Paulo está querendo demonstrar define o tom para todo o capítulo. Ele está dizendo: alegrai-vos ou regozijai-vos no Senhor. Então ele começa dessa maneira. Ele está dizendo que a alegria, essa alegria aqui, ela não é o mesmo que felicidade. A alegria que o Paulo está dizendo, falando aqui nesse versículo, meu irmão, não é um sentimento de alegria associado com um evento favorável, com alguma coisa que você fez e foi maravilha. Não é isso. Não é esse tipo de alegria que talvez você foi beneficiado e você se alegrou. Não. Essa alegria que Paulo ele fala aqui é uma alegria que persiste diante da fraqueza, da dor, do sofrimento e até mesmo da morte. É uma alegria que vai além disso. Imagina pessoas passarem por perdas, pessoas lidarem com situações difíceis, e é justamente esse tipo de alegria que Paulo está dizendo aqui: alegrai-vos no Senhor. É essa alegria. A alegria bíblica produz uma profunda confiança em Deus, nas coisas que Deus tem preparado, tem reservado para cada um que confia nele. O que Paulo ordena mostra que a alegria é um ato da vontade, é um ato onde nós escolhemos obedecer a Deus, é um ato onde essa escolha de obedecer, ela perpassa situações, ela não mede esforço, mas ela se satisfaz na pessoa de Deus, pois essa pessoa sabe em quem tem crido. Amém? É essa alegria. O resultado disso é uma emoção que vai produzir na vida desse cristão fruto verdadeiro, um fruto no caminhar no Espírito. Então, a ordem clara aos filipenses, que eles não deveriam aqui se alegrar em quem eram e o que tinham feito. Eles não deveriam se alegrar nisso, pelo contrário, eles deveriam se alegrar constantemente em tudo que Jesus é e em tudo que Ele graciosamente havia providenciado na vida dos filipenses. Se tem uma coisa que vocês devem se alegrar, não naquilo que vocês têm, porque aquilo que vocês têm e são não vai definir você. O que define você? Jesus. É aquilo que você é em Cristo, aquilo que Cristo fez da sua vida. Pronto. Lembra de 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17? O que diz? Quem lembra?
Se alguém está em Cristo, nova criatura. As coisas velhas passaram e eis que se fizeram novas. Então perceba, é isso que define cada um de nós. É nós estarmos em Cristo Jesus. Acabou. E está pautado dentro dessa verdade aqui. No versículo 2, ele então vai dizer: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Perceba que depois de ordenar a esses irmãos de Filipos a se alegrarem no Senhor, ele volta para o assunto principal, posso dizer aqui, nessa carta. Alguns falsos mestres haviam se infiltrado naquela igreja, e ele queria ter certeza de que a congregação soubesse lidar com essas pessoas. Por quê? Porque havia uma ameaça àquela congregação, àquela igreja. Então, nesse versículo, ele usa três aqui termos, extremamente duros para descrever esses falsos mestres. Ele está dizendo: acautelai-vos, guardai-vos, tá? E essa palavra acautelai-vos é o mesmo que tomai cuidado. Vocês têm que tomar cuidado, ou também estejam atentos, vigiem, olhem com discernimento. Então, irmãos, isso aqui é muito forte. Isso aqui é muito forte. Perceba que Paulo está fazendo uma advertência firme: tenham cuidado, estejam alerta, fiquem de olhos. Isso é uma chamada à vigilância espiritual dos crentes do primeiro século, daquela igreja. Vigilância espiritual no que diz respeito ao trato da fé. Como eles deveriam lidar com a fé, como eles deveriam lidar com a doutrina, como eles deveriam lidar com aquilo que eles haviam aprendido. Meus irmãos, Paulo está alertando esses irmãos contra pessoas que tentavam corromper o evangelho da graça. E ele vai dizer: há muitas pessoas que vão se levantar para tentar, de uma maneira, corromper aquilo que vocês têm aprendido, com muito esforço, porque é muito fácil alguém chegar de uma maneira fácil e tentar induzir as pessoas a acreditar em uma outra coisa. Então, é esse cuidado de um pastor aqui, aquelas pessoas que estavam insistindo naquilo que era errado. E ele está dizendo: acautelai-vos dos cães, dos maus obreiros e da falsa circuncisão. Havia, como eu disse, esses judaizantes que estavam instigando as pessoas a acreditar que era fundamental circuncidar para obter de fato a justificação em Cristo Jesus. Está faltando algo mais. Está faltando um tipo de segunda bênção. E esse tipo de segunda bênção você precisa ir atrás. Caso contrário, você não está apto, justificado, como diz a lei. Eles estavam extremamente equivocados. Então, primeira coisa, o que a gente percebe é que o que ele diz tem peso. Então Paulo chama o judaizante de cães, aqui termo usado para falsos mestres, pessoas impuras, pessoas que pervertem a verdade. E, irmãos, essa expressão ela tinha muito a ver com os gentios. Então os judeus, eles tratavam os gentios como imundos, como pessoas que não estavam aptas, dispostas a compreender e a praticar as coisas de Deus. Então, em qualquer época, esse termo não é um elogio. Nunca foi um elogio ser chamado de cão. Nunca, tá
certo? Então, no dia de Paulo, isso era um insulto grande, você chamar o outro de cão, tá certo? Imagina hoje não é diferente também, tá? Então, esse termo era um termo extremamente assim, pesado, ao contrário dos cães de estimação. E nós vamos observar isso, que lá em Mateus, no capítulo 15, versículo 26 e 27, lembra daquela mulher que pede para que as migalhas possam cair, que os cachorrinhos, né, vão se apoderar dessas migalhas e etc e tal. Então aqui é diferente, tá? Mas perceba que a palavra cão aqui refere-se a animais selvagens, a animais que assolavam as cidades. Esses animais, eles comiam lixo, eles estavam sempre no lixo, e aqui e acolá eles acabavam aqui fazendo, sabe o que, irmãos? Atacando as pessoas. Eles atacavam as pessoas. Na verdade, os judeus, eles geralmente se referiam com muito desprezo aos gentios, como cães. Então, os rabinos chamavam os gentios de cães porque eles não estavam preocupados com os alimentos, como eles deveriam se alimentar sobre alimentos limpos e impuros, nem com purificação de acordo com os seus rituais. E por conta disso, eles eram imundos, eles eram cães. Mas a grande ironia, ou o grande deboche do apóstolo Paulo aqui, dessa repreensão, é que ele vira, eu posso dizer, a mesa sobre os próprios judeus. Ele está furioso, tá? Então ele diz: vocês é que rejeitam a Deus, são vocês que estão rejeitando a Deus, são vocês aqui que são os que estão levando as pessoas a se desviarem do verdadeiro evangelho, são vocês que são de fato cães, são vocês. E isso aqui foi um golpe duro para esses judeus que se diziam servir a Deus de uma maneira verdadeira. Então, esse golpe é um golpe duro, tá? Mas ele dá continuidade aqui no versículo 2, chamando essas pessoas não somente de cães, mas ele está dizendo: vocês são maus obreiros, ou seja, religiosos que aparentam servir a Deus, mas promovem obras humanas em vez de fé na pessoa de Cristo. Ora, irmãos, falsos mestres, eles corrompiam o evangelho verdadeiro, eles corrompiam. E o termo trabalhador é normalmente usado em um sentido positivo, quando nós fazemos referência aqui a um trabalhador, ou mesmo a um missionário, né? Alguém que está fazendo a obra. Mas aqui Paulo ele acrescenta o adjetivo mau. Vocês são maus trabalhadores, maus obreiros. Denota um trabalhador que perverte os propósitos de Deus. Então esses trabalhadores aqui indicam trabalhadores perversos, trabalhadores que não fazem jus ao trabalho que eles realizam de acordo com o seu Senhor. Então esses trabalhadores são maus, eram aqueles que se infiltravam na congregação, que ensinavam coisas diferentes do verdadeiro evangelho, e eles estavam ali, eles estavam com os irmãos participando de muitas coisas, eles estavam trabalhando para a sua própria salvação, tentando de todas as maneiras de influenciar outros, aquilo que eles pensavam, aquilo que eles queriam. Então isso aqui era algo triste, isso aqui era algo que Paulo não poderia aceitar. Ou seja, os irmãos deveriam tomar muito cuidado.
Eles deveriam reprovar isso de uma maneira firme, porque isso iria prejudicar no que diz respeito à fé com Deus. Lá em Corinto, por exemplo, no segunda carta de Corinto, aos Coríntios, capítulo 11, versículo 13, Paulo, ele chama esses judaizantes de falsos apóstolos, obreiros fraudulentos ou obreiros desonestos, né? Transformando-se em apóstolos de Cristo. Então, o trabalho desses homens aqui, desses maus obreiros, era um trabalho marcado por uma mensagem herética e motivações humanas, motivações que não tinha Deus, motivação que não condizia com a verdade do Senhor. E isso aqui era algo extremamente triste. Irmãos, Cristo, Ele nos ensinou que não é pelo fato de que alguém faz boas obras que essa pessoa é justificada, que a pessoa de fato é salva. Lá em Mateus, no capítulo 7, a partir do verso 21, ele vai dizer: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. O verso 23 diz: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então, muitos naquele dia vão dizer: mas Senhor, no teu nome nós fizemos isso, Senhor, no teu nome fizemos aquilo e tal. E ele vai dizer: eu nunca conheci vocês. Mas como assim? A gente estava lá. A gente estava lá. Então, lembra que diante da mesa existe traição. Foi o que nós vimos hoje na meditação da ceia. Enquanto Jesus estava distribuindo, estava ali com os seus discípulos, ele disse: tem um que vai me trair, e esse mete a mão comigo no prato. Aqui, tá? Então, não é porque você está na mesa que não existe traição. Não é verdade. Deus, Ele conhece nossas aparências. Deus, Ele conhece nossas intenções. A gente pode até se resguardar de aparência, de como nós nos apresentamos, mas Ele sabe o nosso interior. Ele sabe o que nós de fato somos. E de uma hora para outra isso vai ser revelado, meus irmãos. Isso será revelado. Então, os falsos profetas, eles podem apresentar uma mensagem aqui convincente e ter vasta gama de experiência, mas o Senhor, Ele reprova. Por mais que as pessoas admirem, por mais que as pessoas aprovam, por mais que as pessoas festejam, o Senhor está dizendo: eu nunca vos conheci, eu nunca conheci vocês. Aquilo que vocês fazem, não passam de uma maquinação, de uma maquiagem, e eu conheço a intenção. E nós precisamos estar sempre prontos e zelosos no que diz respeito a fazer a vontade do Senhor, com toda a determinação, com toda a alegria. E ele vai concluir esse versículo dizendo, chamando essas pessoas também, além de cães, além de maus obreiros, né, de falsa circuncisão. Então ele finaliza o versículo 2 aí dessa maneira: acautelai-vos, cuidado com essas pessoas, que elas, além de serem cães, maus obreiros, elas também aqui são da falsa circuncisão. A circuncisão que elas pregam, que elas acreditam, não é verdade. Não é verdade. Então, essas pessoas são aquelas que confiam em rituais e não na transformação espiritual feita pelo Espírito Santo. Então, esse termo aqui, falsa circuncisão, significa mutilação, ou seja,
Há um trocadilho sacrático: a circuncisão sem fé é apenas corte na carne, alguns diziam, né? Mas veja que assim como os sacerdotes pagãos de Baal, no dia do profeta Isaías, eles se mutilavam, eles se cortavam também, justamente para festas frenéticas religiosas, para se aparentarem ali espirituais, mas tudo aquilo não passava de forçar uma situação. Eles, de forma errada, pensavam que o ritual em remover o prepúcio masculino, de alguma forma, ganhava o favor de Deus, e não ganhava. Não era isso que o Senhor estava dizendo ali para eles, em nenhum momento. Até porque, irmãos, Paulo está argumentando lá no capítulo 4 de Romanos, mesmo Abraão, a quem Deus deu o primeiro rito da circuncisão, ele não foi justificado pela circuncisão, mas ele foi justificado pela fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E a fé é a principal em seu zelo em circuncidar fisicamente seus convertidos. Esses judaizantes estavam, acima de tudo, mutilando a vida espiritual dessas pessoas. Essas pessoas estavam saindo confusas, eles estavam prejudicando com o falso ensino, e muitos eram frustrados, muitos não continuavam a seguir ao Senhor, porque eles diziam: nós temos a Bíblia na mão, em uma mão, e na outra nós temos uma faca para fazermos a circuncisão. Como assim? Como? Então Paulo os condenou. E se a gente observar lá em Gálatas, no capítulo 6, ele vai dizer o seguinte: abra aí para Gálatas capítulo 6, observe no versículo 12, versículo 13, ele está dizendo: todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidar, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei, antes querem que vos circuncideis, para se gloriarem na vossa carne. Então, hoje há muitos que pensam de maneira equivocada, de maneira errada, que o fato de você pertencer em um grupo ou fazer parte de um grupo da igreja, fazer isso, aquilo, outro, isso na verdade dá uma condição melhor do que outros. Você participar das atividades, isso é suficiente, mas não é, meu irmão. Jesus Cristo disse a Nicodemos: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. Para ver o reino dos céus, a pessoa precisa nascer de novo, e independe de que você fez isso ou deixou de fazer, ou tem que fazer. Não, nós precisamos demonstrar frutos verdadeiros daquilo que nós somos, daquilo que nos define. E o que é que nos define? Jesus. Jesus define a cada um de nós, e por conta disso nós temos de fato aqui a alegria de pertencer a Ele, a alegria do pertencimento, em saber que eu sou de Cristo, que o Senhor me salvou. Então esses homens aqui, eles eram imorais, eles eram homens influentes, mas também homens prejudiciais. Eles eram zelosos, mas errados, ativos na igreja, mas eles tinham mal influência. Dizer que você deve guardar a lei para ser salvo é negar o evangelho da graça, é negar o que Cristo fez na cruz do Calvário, é dizer que o que Cristo fez não é suficiente, e você precisa de algo mais. Você precisa de algo mais. Então, a gente não precisa de algo mais, ao contrário. Esses crentes aqui, judaizantes, né, eles estavam errados.
Os crentes são a verdadeira circuncisão. Os crentes são a verdadeira circuncisão. O apóstolo Paulo está dizendo para essas pessoas, esses irmãos, cuidado com tudo o que tenta substituir Cristo. No mundo que nós vivemos, muitas coisas propostas vão surgir para tentar substituir o que nós temos de precioso, a nossa alegria de pertencer ao Senhor, de maneira essas coisas vão surgindo, irmão, de maneira sorrateira, de maneira simples até. Cuidado, você está lá na escola, você está em qualquer lugar e você está sendo influenciado. As pessoas estão passando uma informação para dizer que Jesus Cristo, ele não é dessa maneira, ele não age dessa maneira. E você precisa tomar cuidado. Isso está incluindo doutrinas que distorcem o Evangelho. Isso diz respeito a pessoas que dizem que são crentes, mas desviam outros. O que dizer da confiança nas obras, na tradição, ou mesmo nos méritos, em vez de confiar na graça de Deus? E muitas vezes as pessoas estão atrás de algo a mais. Há pessoas que não estão satisfeitas com o Evangelho, elas estão atrás de descobrir alguma coisa a mais, e é justamente onde elas acabam entrando em caminhos tortuosos. E Paulo está dizendo: acautelai-vos. É uma chamada ao discernimento, não aceitar qualquer ensinamento, mas sobretudo examinar, vigilância, proteger o coração contra enganos espirituais. Nós precisamos vigiar o nosso coração. Jovens, vocês precisam vigiar. Como é que está o coração de vocês? Como é que está o pertencimento de vocês? Há uma força naquilo que vocês acreditam? Há uma firmeza na decisão, no chamado de Cristo Jesus? Ou vocês estão em cima do muro? Vocês precisam saber a quem vocês estão servindo. Vocês precisam ter essa identidade firmada, fortalecida. E essa identidade é fortalecida no Senhor. É fortalecida quando nós temos o senso de pertencimento, de graça do Pai derramada nos nossos corações, mas ao mesmo tempo fidelidade, permanecer firme na verdade do Evangelho. Isso você não pode abrir mão. Permaneça. Observe o que Paulo tem como resposta a tudo isso, e ele dá essa resposta aqui no versículo 3, quando ele diz: porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito, nós gloriamos em Cristo Jesus, e nós não confiamos na carne. Olha como Paulo se expressa diante desses falsos mestres. Ele está dizendo: somos nós. Então perceba que 3 qualidades claras do versículo identificam os crentes como os verdadeiros, ou a verdadeira circuncisão aqui. Primeiro, ele está dizendo: nós é que de fato somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus. Olha o que ele está dizendo. Se tem alguém que está adorando, somos nós, porque a circuncisão somos nós que aceitamos a Cristo mediante a fé nele. Nós adoramos, irmãos. Perceba que o apóstolo aqui, ele está dizendo que os verdadeiros crentes foram circuncidados em seus corações por meio da fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E isso era suficiente para ser provado que de fato eles adoravam a Deus no Espírito.
não precisavam de uma operação física, porque já havia acontecido um transplante espiritual. Nós é que somos a circuncisão. Não precisa uma operação, porque essa operação ela já foi feita de maneira espiritual. Nós passamos por um transplante e nós precisamos adorar a Deus cada dia mais. E o resultado disso é adorar o Espírito, é dar glória ao Senhor, é confiar na carne. No sentido de que nós não devemos lidar com essas coisas como eles estavam lidando, porque Deus já havia transformado a nossa vida. Meus queridos, sem Ele, sem Jesus, nós estaríamos perdidos, sem esperança. Mas lá em João capítulo 4, verso 22 diz: vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos. Foi isso que Jesus falou para aquela mulher. Nós adoramos o que nós conhecemos e precisamos continuar. Aquele que é verdadeiro, aquele que confia no Senhor, eles adoram no poder do Espírito Santo. O crente adora o Pai, o seu espírito humano, pelo Espírito Santo que habita nele. O Espírito Santo habita no crente, e por conta disso há adoração, há um prazer na adoração, há alegria em adorar o Senhor. Mas ele continua no versículo 3, ele diz: os crentes é que glorificam a Deus e nos gloriamos em Cristo Jesus. É isso que ele está dizendo aí, ó. Então ele está dizendo que todo crente verdadeiro encontra a sua alegria, o seu prazer, não no corte da carne, mas na pessoa de Jesus. Se tem uma alegria que nós temos, é nele, é no Senhor, como diz o apóstolo Paulo. E ele vai dizer lá em Gálatas capítulo 6, verso 14: mas longe esteja de me gloriar, senão na cruz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não existe outra coisa que me dá alegria de pertencer, de pertencimento, se não for no Senhor, porque a nossa maior alegria está na pessoa de Jesus. Então o verdadeiro crente, ele adora no poder do Espírito Santo. Ele faz isso. Os falsos crentes se gloriam segundo a carne, acreditam que suas boas obras, atividades, podem de alguma maneira alcançar o favor de Deus. Isso não é possível, isso não é coerente. Mas diz que a salvação é pela graça, mediante a fé, não de obra, para que ninguém venha se gloriar por conta disso. Aqueles que pensam que podem ganhar a graça de Deus por suas próprias obras, dão evidência de que ainda não conheceram a fé verdadeira no Senhor. E eles precisam conhecer essa fé verdadeira quando dependerem dele, quando confiarem nele. Pense sobre isso. Pense sobre isso. E ele então vai finalizar o versículo dizendo o seguinte: olha, não confie na carne. Ele está dizendo: não confiamos na carne. O crente, ele não confia na carne. Então o verdadeiro crente, ele sabe que não é capaz de ganhar o favor de Deus através de boas obras, através de qualquer mérito, qualquer coisa aparentemente favorável que ele faça. Não, isso não é possível. Isso não é possível. A religião, ela é boa, assim como outras coisas, atividades e tudo, mas há somente uma boa obra que pode levar um pecador para o céu. É a obra que Jesus, ele consumou na cruz. Somente essa obra, confiando nele, nos leva para o céu.
outra não vai levar ninguém. Se alguém não nascer de novo, não pode entrar nos céus. Se o seu coração nunca foi circuncidado pela fé em Cristo, você ainda não é salvo, você ainda não vai morar no céu. O seu coração, na verdade, ele precisa da circuncisão da fé, de crer em Jesus. E a verdadeira religião, ela não está em ritos, mas em um coração transformado pelo Espírito. É um coração transformado. Paulo, ele está dizendo, nós é que somos a circuncisão. Está aí, porque nós fomos alcançados pela graça. Nós não precisamos praticar alguma coisa. Então, nós somos marcados pelo Senhor. O Espírito Santo habita em nós. Habita em nós. Certa vez, um homem muito rico, ele decidiu comprar um diamante. Ele queria um diamante, até porque ele achava uma pedra bastante preciosa, muito linda, por sinal. E ele, com todo o recurso que tinha, ele resolveu comprar um diamante. E ele chegou então na joalheria e o vendedor mostrou para ele uma pedra preciosa. Ele ficou encantado, mas antes de pagar, ele pediu para levar aquela pedra a um especialista sobre diamantes. E após isso ele pagaria. E ele então levou o perito ao examinar. Ele disse: isso não é diamante, é apenas vidro límpido, né? Ou seja, ele brilha muito, mas ele não tem valor. Ele não tem valor. E ele, surpreso, ele perguntou: mas como é que você sabe disso? Que essa pedra, sendo um diamante, não tem valor. O que é que diferencia? E o especialista respondeu que o verdadeiro diamante reflete a luz por dentro, enquanto o vidro, ele reflete por fora. Ou seja, o brilho do diamante vem do interior. Do interior. Não daquilo que é externo, da aparência. Paulo, ele está dizendo aqui que a gente não deve deixar de ser, que a gente não pode ser enganado pelo brilho falso, até porque o verdadeiro valor está naquilo que o Espírito faz dentro do homem, por dentro, não por fora. Então nós precisamos compreender essa verdade. Se há uma transformação que aconteceu na nossa vida, foi uma transformação real, e ela aconteceu no coração, porque houve de fato um transplante, uma mudança completa, que o Espírito Santo assim realizou. Da mesma maneira que esse homem joalheiro, ele precisa conhecer entre o diamante e o vidro, aquilo que ele está vendendo. A gente, como crente, precisa discernir entre o verdadeiro evangelho e suas limitações. Nós precisamos. Eu quero deixar aqui para você que o verdadeiro crente, como diz o versículo 3, serve a Deus em espírito e se gloria em Cristo Jesus, não confiando na carne. Não confiando na carne. O brilho que você tem vem de dentro. O brilho que nós temos foi por conta de Jesus Cristo, que nasceu no nosso coração, que reina sobre nós, e por conta disso nós temos alegria
de pertencer a Ele. Amém? Nossa alegria, irmãos, Capítulo 3, o quê? vem dele. Filipenses capítulo 3, versículo 3. Nós precisamos compreender isso. Nosso pertencimento é algo que fala muito alto. Nós vamos ficar por aqui, se deleitando da preciosidade da palavra do Senhor. Próximo domingo a gente dá continuidade a partir do versículo 4, para a gente então compreender o que Paulo ele está querendo dizer nesses versículos que nos restam aqui até o versículo 11, tá bom? Mas